Os vênetos antigos, lá no período paleolítico, e o sacrifício do pássaro. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, vamos explorar. A gente sabe que as populações antigas, e nem tanto tempo atrás, para falar a verdade, existiam aí essas populações que faziam sacrifícios aos seus deuses, e na verdade até o próprio cristianismo tem algumas formas aí adotadas, algumas formas ritualísticas, né, que simbolizariam certos sacrifícios que eram tão comuns nas religiões mais antigas, né, até o cristianismo primitivo acabava tendo um pouco disso, né, que herdou lá do judaísmo, que também tinha bastante disso, e assim por diante, todas as tradições ritualísticas também das religiões indo-europeias pagãs. Os vênetos, obviamente, também tinham alguma coisa parecida com isso, não apenas alguma coisa, várias coisas, mas a gente vai tratar melhor nesse vídeo aqui. Antes disso, eu te aconselho aí para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, claro, né, não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do que é postado aqui. E tem o botão aqui valeu, você consegue contribuir com alguma coisa aí no canal. Eu já te convido para fazer parte da nossa Masterclass que vai acontecer lá no mês de julho, portanto tem bastante tempo para você se inscrever. Acontece no dia 8 de julho, que é um sábado, vai ser às 10 da manhã, já a data, o horário foi definido, é com um professor lá do Vêneto, da região do Vêneto, então vai ser uma masterclass sobre a história territorial e arquitetônica da República de Veneza. Não perde essa. Como eu me inscrevo? Você tem que mandar um e-mail aqui para o contato@lenguamare.com, eu deixo na descrição do vídeo, eu deixo também nos primeiros comentários do vídeo, manda um e-mail lá para mim que eu te oriento direitinho a como se inscrever, ok? Então vamos lá. Olha só, o que eu tenho aqui, eu tenho basicamente uma pesquisa que eu fiz para vocês e eu gostaria de tomar uma certa referência por meio dessa pesquisa. Olha, sabe-se que a suprema deusa dos vênetos chamava-se Reitia. Alguns pronunciam Reícia, talvez pela influência do latim, mas eu não acredito que a pronúncia teria sido... O T ele era lido com esse som, né? Com esse som de letra C, por exemplo, Venetia, Venécia. Então, lá eles acabam muitas vezes falando Reícia, mas eu não acredito que os vênetos pronunciassem o mesmo T do latim, o mesmo som do latim. Então, eu prefiro ficar com a pronúncia Reitia. Mas, enfim, né? Reícia, Reitia, vamos se apegar tanto a detalhes assim. Que nossos antepassados incineravam os defuntos. Então, a principal deusa deles, a gente já sabe que era Reitia, e eles incineravam os seus defuntos. Esse fato, então, sugere a constatação que para eles a morte fazia parte do ciclo da natureza, óbvio, né? Sem aquela obsessão, porque isso é colocado, na verdade, isso já começa a aparecer muito mais relevante quando a gente coloca em confronto com os etruscos, né? Sem aquela obsessão dos etruscos pela vida no outro mundo, os etruscos tinham essa obsessão e, pelo que se vê até então dos vênetos antigos, eles obviamente respeitavam isso, mas não tinham essa obsessão pela vida no outro mundo, como muitos outros povos tinham, e os etruscos também, principalmente os etruscos. Se faz esse confronto com os etruscos porque eles estavam mais próximos, e muitas pessoas acreditam que os etruscos teriam influenciado muito os vênetos, mas a gente consegue ver algumas coisas bem diferentes. Os etruscos, ao contrário dos vênetos, os defuntos eles enterravam, eles não incineravam. Os vênetos incineravam, queimavam os seus defuntos. Já os etruscos os enterravam. E no caso dos ricos e poderosos, os colocavam em arcas mantidas dentro de enormes sarcelos. O que é isso, né? Esse sarcelo? Sarcelo era um termo aí empregado para designar um pequeno recinto com altar dedicado a um deus ou, às vezes, a próprias estátuas aí de deuses, né? Isso aqui era o sarcelo. Seu significado pode sobrepor-se ao do sacrário que nós temos, né, no cristianismo, um lugar onde os objetos sagrados foram guardados aí, depositados para ficarem salvaguardados por muito tempo. Então, os etruscos tinham essa prática, até é curioso, né, um pouco parecido com o que veio posteriormente com o cristianismo. Eles tinham essa prática bem difundida, coisa que os vênetos não tinham. Os vênetos incineravam os seus defuntos, portanto já é algo bem diferente do que a gente consegue constatar quando fala num confronto entre vênetos e etruscos. Olha só, também os vênetos antigos acreditavam na sobrevivência da alma, por isso faziam ofertas à deusa Reitia. Geralmente ofertavam carne de pássaro.
algo bem relevante aqui em nível histórico, né, para a gente saber. O pássaro poderia ser um ganso que, segundo antigas crenças lá dos vênetos, era o animal que transportava a alma dos defuntos para a vida seguinte. Portanto, acreditavam eles na reencarnação. Podia ser também um pato, animal sagrado para os vênetos, pois podia se mover nos 3 elementos aí que, obviamente, é terra, água e ar. Olha, uma curiosidade que a gente tem, sempre legal a gente fazer uma comparação com a nossa cultura antiga com aquilo que veio depois. Né? Obviamente já lá na Idade Média, nós estamos falando aqui vênetos antigos na Idade do Bronze principalmente, mas depois lá na Idade Média muitas coisas ficaram desses vênetos antigos para os vênetos da Idade Média e para nós, né? Hoje em dia também, com certeza. Olha só, na Sereníssima República de Veneza, todos os anos o Doge doava aos membros do maior conselho uma medalha chamada Osea, que representava a figura do pato. A palavra, como a gente já sabe, Osel, em língua vêneta, significa justamente pássaro. Só que era usada essa palavra no feminino, Osea, né, para se referir ao pato, que, por exemplo, na língua vêneta é Arna. Se diz Arna, um dos modos de se dizer, né, Arna na língua vêneta, ou seja, o nome, né, a terminologia do pato na língua vêneta é feminino. Portanto, Osea, que seria, né, enfim, um pássaro fêmea. Uma tradição herdada do culto do pássaro dos antigos vênetos, portanto. E quanto à organização política dos antigos vênetos, que também está aqui dentro da religião, e vocês vão ver por quê. O líder, ele se tratava sempre de uma autoridade essencialmente religiosa, então que o dever dele consistia em presidir os rituais comunitários a fim de promover a coesão entre os cidadãos. Acredita-se que o governo das cidades fosse colegiado e eletivo em uma espécie de senado mais similar àquele espartano do que aquele romano. Sentavam-se então os anciãos dos vilarejos reunidos ao entorno de um santuário comum. Ao entorno desses santuários comuns, sempre cercados pelos vilarejos, surgiram as cidades vênetas que conhecemos nos dias de hoje. E, em caso de guerra, a Assembleia dos Homens Armados elegia o comandante militar da federação. Portanto, nós temos aí informações relevantes, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o comentário de vocês, porque é sempre muito importante que vocês comentem nos vídeos, né? O YouTube, ele começa a entender que o canal é relevante aí para vocês quando vocês, além de curtir, de se inscrever no canal, vocês deixam esse comentário aí, tá bom? Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês já sabiam sobre isso, o que vocês acreditam sobre essas crenças dos vênetos antigos, se talvez, né, segundo a concepção de vocês, como a gente viu, que lá coisas dos vênetos antigos já eram carregadas ainda na Sereníssima República de Veneza, eu gostaria de uma opinião de vocês, se vocês acham que ainda hoje nós carregamos alguma coisa aí dos vênetos antigos, tanto eles lá, né, na região do Vêneto, como nós aqui, porque existe a tal da digamos, da memória genética, né? Algumas coisas a gente leva para sempre. Então, eu agradeço aí a audiência de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.